Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Foco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro que eu faço todo sábado no nosso canal aqui do YouTube, toda quarta-feira eu faço uma postagem lá no Instagram, tá? No Stories, lá no Stories do Instagram, onde você tem lá uma caixinha de perguntas e respostas, você pode clicar lá e enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, através do canal do YouTube também eu faço uma postagem escrita com a data da quarta-feira, falando para você comentar nessa postagem e aí depois eu colho a pergunta e respondo aqui. Muito importante falar que todas as dúvidas que eu estou respondendo você pode encontrar na descrição e ainda mais com um timestamp na frente onde você pode clicar e ir direto para a pergunta caso você não queira assistir o vídeo inteiro, tá? O vídeo completo. E também, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 vídeos. Aí vai estar aparecendo aqui agora se ele foi dividido, se não foi dividido e se foi qual parte, se é a parte 1 ou se é a parte 2, para você conferir depois a segunda parte se você tiver interesse. Então, acho que é isso. Lembrando, se você gosta de podcast e tudo mais, na segunda-feira esse vídeo vai em formato de áudio nas melhores plataformas de podcast lá como Psicólogo Diego Falco, tá? Segunda-feira. Então, de sábado vai no nosso canal do YouTube e na segunda-feira acaba indo lá no podcast, tá certo? Para você poder assistir, escutar quando você quiser, se sentir, baixar no celular e tudo mais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Você poderia falar sobre como trabalhar os pensamentos automáticos e crenças disfuncionais de pacientes com toque de contaminação? Obrigado. Isso vai depender muito de qual pensamento automático o paciente tem que leva a ele ter justamente essa questão da contaminação, né? Qual que é o medo dele? É contaminação, mas tem medo de ficar doente, medo de passar para os outros. Qual que é o medo dele nesse sentido? Então, quando você identifica o que ele pensa sobre aquele pensamento inicial, né, aquela obsessão, você vai questionar esses pensamentos dele e desenvolver uma resposta um pouco mais funcional sobre esses pensamentos. E depois você vai fazer os experimentos comportamentais de trabalhar em cima desse medo dele, tá? Fazer com que ele se exponha a situações que ele acha que vai se contaminar e tudo mais. Por isso que eu falo que depende muito qual o pensamento específico do seu paciente, do que ele evita fazer, do que ele evita fazer com medo de contaminação ou do que ele faz para evitar a contaminação, porque daí você vai ter que tentar fazer com que ele faça o que ele evita fazer, né? Para que ele veja que nada acontece, que está tudo bem né, que ele consegue lidar com isso, ao mesmo tempo fazer com que ele evite fazer as coisas que ele faz para tentar evitar a contaminação novamente, para mostrar que tá tudo bem, que não tem problema nenhum. Então assim, não é muito complexo, tá? É questão de você trabalhar com esses pensamentos, ter uma resposta mais funcional, trabalhar a motivação do porquê que é importante parar com esse comportamento, porquê que é importante ter um comportamento mais saudável, tudo mais, e depois você faz o experimento comportamental de fazer com que ele não tenha esse comportamento, tá? Então é basicamente isso, tá? Eu recomendo você dar uma olhada lá no livro do Beck, Terapia Cognitivo Comportamental para Transtorno de Ansiedade. Toque ainda não é mais considerado transtorno de ansiedade, mas tem lá no livro, é um livro muito bom que ensina justamente essas coisas. E se você tiver interesse também no meu curso de Terapia Cognitivo Comportamental para o Transtorno de Ansiedade, eu falo um pouco sobre isso. Também tem um módulo só para o transtorno obsessivo compulsivo que pode te ajudar também. Próxima pergunta. Olá, gostaria de perguntar como a TCC trabalha com adolescentes. Quais são as características e estratégias da intervenção? Olha, ela trabalha com adolescentes da mesma maneira que ela trabalha com qualquer outra pessoa. Uma coisa que pode acontecer com adolescentes é às vezes eles não estarem motivados para a sessão, porque às vezes estão lá porque os pais quiseram e tudo mais, tá? Então isso pode acontecer. Ou às vezes eles têm mais dificuldade de falar, porque também não sentem a vontade de falar e coisas assim. Aí tem um vídeo meu que eu fiz sobre isso, de quando o paciente não fala, que pode ajudar um pouco. Tá? Depois você dá uma olhada, vou colocar nos cards aqui em cima e também na descrição para você poder dar uma olhada. Mas o trabalho é igual, tá? Eu trabalho com adolescentes da mesma maneira que eu trabalho com pessoas adultas. Próxima pergunta. Como agir com a depressão pós-bariátrica? Olha, independente se a depressão é pós-bariátrica, se é depressão pós-parto, se é depressão de qualquer coisa, o que a gente vai trabalhar é por que o sujeito está realmente dessa maneira. Quais pensamentos ele está tendo que está mantendo ele com esse humor bem para baixo, e também os comportamentos que ele tem que mantém ele nesse problema, seja ele evitar ter comportamentos que às vezes poderiam ajudar ele a sair disso, seja ele ter comportamentos que mantêm ele dessa maneira. Então é uma coisa muito específica do paciente, tá? Daquele paciente, independente do motivo que faz ele estar mais triste, faz tá meio depressivo, o que importa é o que ele está pensando.
Então, qual o pensamento do seu paciente? Aí você vai questionar esses pensamentos, trazer ali, né, avaliar a validade desses pensamentos, se ele tem evidências a favor, evidências contra, responder esse pensamento e aí fazer a ativação comportamental de fazer ele ter comportamentos diferentes que ajudem ele a sair desse humor, se sentir melhor e tudo mais. Então, como eu disse, independente do que for, é trabalhar dessa maneira. Próxima pergunta: como funciona a terapia de exposição e prevenção de resposta para o TOC? Olha, do mesmo jeito que a gente funciona a exposição e prevenção de resposta, com qualquer transtorno aí de ansiedade, é expor realmente o sujeito naquele pensamento disfuncional, naquela obsessão que ele está tendo, né? Expor ele realmente aquela obsessão, porque isso na verdade ele vai se expor naturalmente àquilo, né? E aí, evitar a prevenção de resposta entra em ele evitar ter a compulsão dele. Então, mostrar que tudo vai depender do que ele interpreta da obsessão. Se ele acha que a obsessão nunca vai passar, se ele acha que vai acontecer alguma coisa terrível, tá? Então, vai depender disso. Aí a gente vai trabalhar em cima disso, das interpretações que ele tem sobre a obsessão, para justamente ele estar preparado para essas coisas. Aí, mostrar para ele que a obsessão passa, mostrar para a obsessão que nada acontece, coisas nesse sentido. Então você vai expor ele a esse medo, basicamente, dele, né? E mostrar que nada acontece, que mesmo que ele não fez a resposta que ele gostaria, não teve ali o comportamento, a compulsão que ele queria fazer, nada aconteceu e tudo mais, tá? Ao mesmo tempo de expor ele em situações, por exemplo, de um medo de contaminação, né? Como tem na outra pergunta, né, do sujeito às vezes se sujar, né, de propósito, então expor ele a uma situação assim e evitar a resposta que ele tem de ir e se limpar, coisas nesse sentido. Então, o TOC vai depender muito do qual pensamento, qual obsessão, do qual interpretação que o sujeito tem sobre a sua obsessão e também sobre a compulsão que ele tem. Mas basicamente é isso, é você expor o sujeito ao aquele incômodo, aquele impulso, né, aquela vontade de fazer algo, de ter a sua compulsão e evitar ter essa compulsão. Basicamente é isso, tá? Próxima pergunta: como diferenciar timidez de introversão? Olha, a timidez normalmente ela é, como a gente pode falar que é uma coisa que teoricamente passa, tá? A pessoa mais tímida passa, ela é mais tímida inicialmente, aí conforme vai indo na vida isso acaba ficando mais tranquilo para ela. Se não passar, aí a gente poderia dizer que na verdade é uma ansiedade social, né? Uma fobia social. Então a diferença de timidez, por exemplo, e ansiedade social seria mais ou menos essa questão. E a ansiedade social tem uma coisa específica, né? Momentos específicos, tudo mais, e a timidez é uma coisa mais geral. Quanto à questão da timidez e a introversão, a timidez ela tá realmente mais ligada a essa questão da ansiedade social, onde a pessoa tem um medo, realmente um medo de ser julgado, um medo de acontecer alguma coisa, um medo das pessoas se afastarem dela, um medo de ser zoada, né, caçoada, coisas nesse sentido. Então a timidez tem muita ligação com isso, realmente um medo, onde faz a pessoa, impede ela de fazer as coisas. A introversão é mais na questão da pessoa sentir a vontade mesmo de ficar sozinha, tá? Ela não é uma pessoa mais tímida. Uma pessoa tímida pode ser introvertida, né? Ou uma pessoa introvertida pode ser tímida também. Só que são coisas diferentes nesse sentido. Que a introversão tem a ver com a pessoa de ser mais quieta mesmo. Uma pessoa ser mais quieta, mas não é por causa de medo, tá? Não é por causa que ela tem medo. Eu vou ficar mais quieto. Porque não, porque ela simplesmente não tem a preferência por isso. É uma pessoa que não gosta de se expor muito, é uma pessoa que prefere ficar sozinha do que estar com muita gente. Então essa seria a diferença, é mais uma preferência, tá? Uma preferência, não é por conta do medo, é porque ela prefere ficar sozinha mesmo, tá? Se ela prefere ficar sozinha, falar, porque né, eu não gosto de gente e eu fico, né, assim, começa a me dar ansiedade as pessoas e aí elas vão me julgar, não sei o que, aí tá mais pra timidez, pra ansiedade social. Agora tu, não, eu prefiro ficar sozinho, sabe? Eu gosto de ficar sozinho, é uma coisa que me sinto bem. Eu não gosto também de ficar expondo muito as minhas ideias, sabe? Não tenho por que expor as ideias. Aí pode ser mais introversão. Então isso seria a diferença. Próxima pergunta: como tratar ideação suicida na TCC? Desde já agradeço. Olha, a ideação suicida você vai trabalhar utilizando o que eu sempre falo do plano de segurança, né? Se você ainda não viu o meu vídeo sobre o plano de segurança, você pode conferir aqui nos cards e também na descrição o vídeo sobre isso, que é um vídeo onde realmente eu falo sobre como você pode montar um plano de segurança com o paciente e trabalhar com ele quando ele começar a surgir ideações suicidas, pensamentos mais parecidos com isso, tá? E como a gente vai trabalhar é justamente isso, a gente vai tentar entender qual é esse pensamento, né, que está surgindo,
que surgiu, o que ele interpreta disso, por que ele considera válido e tudo mais, e a gente vai fazer todo o questionamento em cima desse pensamento. E também pode ser importante questionar o porquê que ele não fez, né? Por que ele não fez nada com esse pensamento, no sentido de saber coisas que seguram ele, né? Seja por causa da minha mãe, seja por causa da minha namorada, enfim, coisas que por causa do meu trabalho, que eu gosto bastante, então as coisas que seguram ele, isso pode ser interessante de você observar para você conseguir reforçar essas coisas, né? Reforçar essas coisas, reforçar esses relacionamentos que impedem ele de agir com aquela ideação, tá? Então você fazer esse tipo de questionamento pode ajudar também. Mas basicamente a gente vai trabalhar como a gente trabalha normalmente na terapia cognitivo-comportamental, tá? Questionando os pensamentos e tal, tendo comportamentos diferentes e ao mesmo tempo com a ideia do plano de segurança para que ele começar a surgir pensamentos assim novamente, ele ter estratégias para lidar com isso, seja ter um comportamento diferente, evitar determinados comportamentos também, coisas nesse sentido. Próxima pergunta. Existe alguma técnica para identificar crenças no atendimento online? Olha, a principal técnica para você identificar crenças no atendimento, seja o atendimento online, seja o atendimento presencial, é a técnica da flecha descendente, onde você vai questionando cada pensamento do paciente, e você vai questionando o que esse pensamento diria sobre você, o que significaria sobre você se ele fosse verdade, se isso realmente acontecesse, né, o que diria sobre você, o que ia acontecer na sua vida, tudo mais. Então a técnica da flecha descendente pode ajudar a gente a chegar nas crenças, independente se é online ou se é presencial, a gente faz a mesma coisa. Próxima pergunta. O cliente pode não ter crença e ter buscado atendimentos por outros motivos? Olha, crença todo mundo tem. Tá? Independente se tem crença funcional ou crença disfuncional, todo mundo tem crença. Você tem crença, eu tenho crença, o cliente tem crença, todo mundo tem crenças sobre ele mesmo, sobre o mundo e o futuro. Tá? Não tem como ele não ter crenças, tá? Senão ele é uma pessoa, né, assim, que não existe, né, na vida, né? Você tem crenças, porque até mesmo por conta das suas crenças que você se comporta como você se comporta. Tá? Tanto você tem comportamentos ou evita ter comportamentos, tá? Ou reage também de maneira X ou maneira Y. Mas ele pode sim, ele vai buscar o tratamento, não é porque assim, porque eu tenho uma crença de tal maneira, não. Ele vai buscar por outros motivos, não é porque eu tô brigando com a minha mulher, porque eu tô com raiva, porque eu tô ansioso, tá? Ele vai buscar por outros motivos. E aí você vai, né, identificar a crença que está ligada a este motivo dele não conseguir melhorar, dele estar empacado naquela situação, coisas nesse sentido, tá certo? Então, crença sempre terá, não tem como não. Próxima pergunta. Como trabalhar a culpa no paciente? Olha, a culpa você vai ter que trabalhar muito junto com ele através dos questionamentos mesmo, né? Você vai ter que trabalhar, tentar identificar a real, digamos, parcela de culpa que ele tem naquilo. Porque às vezes ele não tem nada, né? Zero parcela de culpa. Às vezes ele tem uma porcentagem de culpa. Às vezes ele tem 100% de culpa naquela situação. Então, inicialmente, você tem que tentar identificar isso. Antes de chegar e falar assim, não é sua culpa, por exemplo. Você tem que tentar identificar isso. Porque daí, se não for, depois de vários questionamentos e tudo mais, você vê que realmente ele não tem nada de culpa naquilo, aí você tem que tentar mostrar para ele novamente através dos questionamentos, de dar as respostas, dele trazer para você que na realidade ele não tem culpa nenhuma, que às vezes não tinha nada que ele poderia fazer, e aí é responder esses pensamentos dessa maneira, ter um cartão de enfrentamento a respeito disso e ir reforçando isso na cabeça dele, tá? Se ele tem uma parcela de culpa, também mostrar quem são os outros responsáveis, que não é só ele, que todo mundo erra e tudo mais, e o que ele pode aprender com isso. E se ele é 100% culpado, é a mesma coisa, tá? Mostrar no sentido que, tá, então você é 100% culpado, você aprendeu alguma coisa com isso, o que você faria diferente, né, se fosse hoje ou numa próxima situação, e buscar muito mais a parte da aceitação, né, de aceitar que é assim mesmo, que as pessoas erram, que não tem problema, que você pode ser culpado, sim, mas você pode fazer alguma coisa pelo menos na próxima vez, ou até mesmo nessa vez, não sei, dependendo da culpa, dependendo da situação que é, se às vezes tem alguma coisa que ele pode fazer para remediar, para mudar a situação também, tá? Então a primeira coisa é identificar isso, tá? Identificar se ele tem realmente culpa, se ele não tem, se ele tem um pouco de culpa, e daí você vai trabalhar em cima disso, vai trabalhar muito a parte da aceitação das coisas já foi, né? Não pode fazer nada com o passado, mas hoje você pode fazer alguma coisa, seja, vamos tentar então remediar o que já foi feito, né?
Ou você pode tentar, pelo menos, aprender algo para o futuro e aceitar que isso já foi e você é só humano, por exemplo. Próxima pergunta. O transtorno obsessivo compulsivo de cunho sexual, né, homossexual na verdade, né, tem cura? Olha, quando a gente fala em terapia, em coisas, transtornos mentais e tudo mais, não existe uma cura no sentido de você vou me curar, né, curar, nunca mais ter isso na vida, tá? Independente até mesmo, não é como catapora, que você pega uma vez e nunca mais pega, tá? É muito mais como uma gripe ou como outros tipos de doenças onde você pega uma vez, você se cura, né, naquele momento, você pode viver bastante tempo sem aquilo, mas você pode pegar de novo, tá? Novamente, igual uma gripe, tá? A gripe você pega, aí você fica lá muito tempo sem, depois você pode pegar de novo. Então, os transtornos mentais, da mesma maneira, tem um tratamento onde você consegue aprender a lidar melhor com aquilo, mas é uma coisa ativa, onde ativamente você vai estar lá lidando com seus pensamentos e tal, e melhorar muito a sua qualidade de vida, melhorar a sua relação com esses pensamentos, com essas obsessões e tudo mais. Você vai melhorar bastante, tá? Mas é uma coisa, como eu disse, ativa, que você sempre vai estar ali, constantemente, realmente, trabalhando com aquilo, evitando os comportamentos e tudo mais, tá? E uma pessoa que já teve um transtorno, seja uma depressão, uma ansiedade, um toque, também, aumenta a chance dela ter de novo. Tá? Então, assim, existe a melhora, existe essa cura, a possibilidade da pessoa melhorar, mas não é uma coisa que, tipo, nossa, nunca mais terei isso na vida. Não é assim que funciona, tá? A maioria das doenças, né, de uma maneira geral, e transtornos mentais não são diferentes também. Próxima pergunta. Todo conteúdo do canal no YouTube sai em podcast? Dessa vez, pergunta não é de TCC. Então, no podcast eu costumo colocar somente as dúvidas, tá? Eu só coloco esse quadro do Falco Responde, porque é uma coisa maior. Porque no podcast, pelo menos quando eu gosto de escutar, e eu vejo as pessoas que publicam em podcast, normalmente é um conteúdo mais maior, né? Tipo, realmente mais longo. Então, aí eu dou preferência justamente para esses conteúdos mais longos, de colocar lá. Então, quando eu coloco justamente esse quadro do Falco Responde, onde são aí no mínimo aí uns 30 minutos, tá? Então aí fica um vídeo de 20, né? 20 a 30 minutos, tudo mais. Então fica melhor, né? Fica mais bacana de colocar lá. Então, eu coloco isso, ou lives que eu faço também. Normalmente eu faço lives de terça-feira e tal. E aí eu coloco essas lives lá no podcast. Então, esses são o conteúdo que eu coloco, porque daí é um conteúdo maior, tá? Mais tempo. Agora, vídeos, que nem tem vários vídeos que são tipo 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos e tal. Aí eu não coloco, tá? Não coloco porque eu acho que não é um conteúdo tão interessante para podcast, tá? Eventualmente pretendo, quem sabe, fazer conteúdo exclusivo, podcast, talvez entrevista, coisas assim. Mas não é o momento. Então, é isso. Próxima pergunta. Quais as ferramentas da TCC que podemos trabalhar com crianças e adolescentes? Olha, ferramentas com crianças eu não saberia dizer exatamente, porque eu não trabalho com crianças. Então, não faço estudo, né, de livros de criança, artigos sobre criança e tudo mais, então eu não saberia dizer. Com adolescente eu trabalho da mesma maneira que eu trabalho com adultos, tá? Eu não faço nenhuma diferenciação, tá? Nenhuma diferenciação mesmo. Então, da mesma maneira que trabalho com adultos, você pode trabalhar com adolescente. Então, não saberia dizer alguma coisa além, que seria diferencial. Próxima pergunta. Existe algum modelo de formulário ou exemplos de atividades para trabalhar com crianças e adolescentes? Respondendo novamente a mesma pergunta, né? Então, não tenho nenhuma coisa específica, assim, não conheço também, porque, como eu disse, eu trabalho com adolescente do mesmo jeito que eu trabalho com adulto. Pode ter, porque a maioria dos livros que fala de criança, por exemplo, é criança e adolescente. Então pode ser sim que a gente tenha alguma coisa específica para trabalhar com criança e adolescente e tudo mais. Mas eu não sei, porque eu trabalho da mesma maneira que eu trabalho com adulto. Nunca senti a necessidade de buscar algo além, tá? De buscar algo diferente para um adolescente e tudo mais. Como eu não trabalho com criança, também eu nunca trabalho. Eu sei que com criança o trabalho é diferente, tá? Porque você tem que ser uma coisa muito mais lúdica e tudo mais. Então, com criança é diferente. Agora, com adolescente, nunca senti a necessidade de ser diferente. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, se você está assistindo o vídeo até aqui, né? Lembrando que esse vídeo ele pode ter sido dividido em dois, tá?
Normalmente se passa de 30 minutos eu gosto de dividir em 2, aí fica 20 e pouquinho, né, 20 e pouco, ou 20 e 20, coisas nesse sentido. Ou senão vai ser um de 30 minutos. Então vai estar escrito aparecendo aqui se não foi dividido ou se foi dividido qual parte que é, se é a parte 1 ou se é a parte 2. Então, lembrando que todas as dúvidas você pode encontrar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? E compartilhe também com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Lembrando que você pode enviar suas dúvidas toda quarta-feira através do nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online. Toda quarta-feira tem lá um stories, um quadrinho de perguntas e respostas. Você pode clicar lá e enviar sua dúvida por lá. Ou também no Facebook, no YouTube, eu faço uma postagem escrita lá com a data daquela quarta-feira. Você comenta nessa postagem e aí eu colho a pergunta depois e respondo no sábado. Muito obrigado, um bom final de semana para você e até mais.